Tava dando ainda. Aí, Agora sim. começou. Então vamos lá. Então, a gente estava na última aula discutindo sobre campo elétrico, né? O campo elétrico, ele é uma propriedade da carga, né? É como se fosse assim o espírito, alguma coisa que está em volta. Lembra do exemplo que eu dei de um lençol com uma bola? A deformação que estava causando aqui, quem causava era a bola. Se a gente pensar da mesma forma, quem causa isso aqui, ó, essa deformação, que não é uma deformação, né? Mas alguma coisa que está em volta, é o campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele é a propriedade de carga elétrica. Então, se a gente tem uma carga elétrica, nós temos um campo elétrico. A interação entre duas cargas gera uma força, tá? Só relembrando as aulas anteriores. Aqui a gente tem as linhas de força de um campo elétrico, lembrando que quando nós temos sinais opostos, né, carga positiva, carga negativa, as forças são de atração. Já o campo elétrico é uma propriedade que a gente não precisa olhar as duas cargas, a gente sempre tem que olhar a carga geradora. Lembrando que a carga positiva, o campo elétrico, ele sempre sai do positivo, ó, tá apontando para fora. E no negativo, ele sempre está entrando. Então, isso daqui foi uma convenção. Repare que não tem a ver com a força. Uma outra coisa que a gente pode olhar nesse mesmo slide, que é o seguinte: quando uma carga é positiva, a força e o campo elétrico sempre vai estar no mesmo sentido e na mesma direção. Qual que é a diferença mesmo de sentido para direção? Só para ver se vocês estão lembrando. Alguém chuta? Sentido seria tipo esquerda ou direita e a direção seria vertical, horizontal. Isso, exatamente. O sentido é se é direita, se é esquerda, se é para cima, se é para baixo. Já a direção, ela é se está na horizontal, na vertical, na diagonal. E para carga negativa, a força elétrica e o campo elétrico, ele sempre tem a mesma direção, só que sentidos opostos. Aí aqui lembra que eu comentei sobre a gaiola de Faraday, que as cargas elas sempre vão ficar armazenadas, né? Na borda do. Nossa, esqueci o nome. Na borda do nosso corpo, né? Aqui a gente tem uma pessoa dentro de uma gaiola. Por que que essa pessoa ela não leva choque ou não acontece nada com ela? Porque as cargas elas estão igualmente distribuídas no exterior aqui, ó, nas bordas. Então lá dentro, se não tem carga, o campo elétrico é zero. Então por isso que não acontece nada. O mesmo acontece se cair algum raio, né, num carro ou num avião. As cargas vão ser todas distribuídas nas bordas. Então não vai acontecer nada para quem está dentro do carro ou do avião. Aí aqui eu falei sobre o campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é que em qualquer parte desse espaço aqui, o campo elétrico vale a mesma coisa. Por exemplo, aqui ele vale 10 no começo. Se eu pegasse um ponto um pouco mais distante, ele também valeria 10. Aí, da mesma forma que se eu chegasse aqui, também valeria 10. Então, esse é o campo uniforme. Qualquer ponto, ele vale a mesma coisa. Aí, agora vamos começar com os exemplos, né? Porque não deu tempo de eu falar dos exercícios, né, de campo elétrico aquele dia. Observe a figura a seguir, que representa por meio de linhas de forças uma região onde existe um campo elétrico. Determine qual região possui maior intensidade de campo elétrico. Então, para vocês, aonde tem maior campo elétrico? Aí eu quero que vocês falem se o A é maior que o B, se o B é maior que o C. Quais são as maiores regiões de campo elétrico aqui?
olhando essas linhas aí, chamadas de linhas de força. Vocês acham que o maior campo elétrico vai ser quando as linhas estão mais juntas ou quando as linhas estão mais afastadas uma da outra? Professor, eu não sei se faz sentido, mas eu acho que é junto, porque quando um elétron está muito separado do outro, é mais fácil de tirar. Eu acho que seria sentido de junto. Exatamente. O que você falou aí faz um pouco de sentido. Quando está mais junto, né? Quanto mais junto tá as linhas, maior a intensidade. Então, quanto mais separado, menor a intensidade do campo elétrico. Tendo isso daí que você falou para mim, quem é maior que quem? Olha, o B está mais juntinho, né? Se a gente pensar aqui, ó. Então, nessa área do ponto B, o campo elétrico, ele é maior que do ponto C, né? Porque ele está afastado, mas ainda ele não está afastado tanto quanto o A. Então, o B, ele é maior do que o C, que é maior do que o A. Então, aqui, ó, aqui exatamente, né, que foi o que eu falei. O B maior que o C, que é maior que o A. Alguém ficou com alguma dúvida em comparar, né, a intensidade do campo elétrico olhando linhas de força? Ou alguém nem entendeu o que eu tentei falar aqui? Posso passar para o próximo, então? Pode, eu consegui entender. Ô, professor, Oi, explica de novo para mim, fazendo um favor. explico. Então, aqui, a gente tem que entender o que o problema aqui é, né? Ele falou que tem as linhas de força, onde existe um campo elétrico, e pediu para determinar qual é a maior intensidade do campo elétrico. A gente pode determinar olhando o espaçamento entre as linhas de força. Quanto menor a distância entre elas, significa que o campo elétrico é maior. Então, repara que aqui, ó, no B, as linhas elas estão bem mais juntas quando a gente compara com o C e com o A. Então, o B, as linhas estão mais juntas. Então, o B já é o maior. A gente precisa analisar o C e o A. Quem que está mais junto entre o C e o A? Olha, o C está espaçado, mas não está espaçado, né? Essas linhas aqui, tanto quanto o A. Então, o C, ele ainda é maior do que o A. Então, se a gente fosse colocar em ordem, o B maior que o C, que é maior que o A. Então, assim que a gente classificaria as intensidades olhando essas linhas. Consegui tirar sua dúvida? Ou você ainda está com dúvida? Sim, obrigada. De Entendi. nada. Então, vamos para outro exemplo. Uma das aplicações... Vocês conseguem ler direitinho ou ficou muito pequeno? Dá para ver sim. Vai valer. Ah, então beleza. Então acompanha comigo aí. Uma das aplicações tecnológicas modernas de eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Essa impressora que a gente tem em casa, tá? Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme E, atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tintas que são lançadas para baixo a partir de um emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. Aí, entre parênteses, aí, o campo elétrico uniforme está representado por uma linha de força. Aí tem o desenho, né, do emissor, 2 placas, um campo elétrico e 3 gotas e um papel. Aí, pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, a gota 2 e a gota 3 estão respectivamente... Aí ele quer saber se o 1 é uma carga positiva, se ela é neutra
ou se ela é negativa. Isso para as três. A primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o campo elétrico. Lembra do comecinho da aula, quando eu falei sobre o campo elétrico, quando ele sai de um, entra no outro, né? Tem o negativo e tem o positivo e o negativo. Nessa posição que ele está aqui, vocês acham que essa placa aqui, ela é positiva ou ela é negativa? Essa placa, a da esquerda. Negativo? Positivo, eu acho, tá indo positivo e negativo. Isso, ela é positiva. O campo elétrico, a pontinha da seta, como que a gente grava isso? Porque repara que ele não falou pra gente qual era a placa positiva, qual era a placa negativa. Ele só deu a informação do campo elétrico, e essa informação é muito importante. Como que a gente grava qual é a placa positiva, qual é a negativa? As pontas da seta sempre vai estar apontando para negativa. E aqui, né, a bundinha da seta sempre vai estar na positiva. Vamos voltar lá, onde eu expliquei isso. Olha aqui, ó. Então, ó, na positiva, a seta está sempre saindo. Então, para a negativa, a seta sempre entrando. Então, como que a gente sabe qual é a placa positiva, qual é a placa negativa? Olha, se está saindo, se é a bundinha da setinha, isso aqui é o positivo. Se está entrando, né, a seta está apontando para o negativo. Então, eu já descobri quais são as placas. Essa daqui é positiva e essa daqui é negativa. Agora eu consigo descobrir quais são as cargas, né? Da 1, da 2 e da 3. Fala para mim qual é a carga da 1. Para ela conseguir fazer esse desvio aqui, ela precisa ser o quê? O positivo atrai quem? O outro Negativo. positivo ou negativo? Negativo, que se fosse positivo ia repelir, eu acho. Isso. Você não acha, não. Você está exatamente certo. Pode estar convicto na sua resposta. Então, a gente já descobriu que a primeira carga ela é negativa. E a carga que ela não foi nem para a esquerda nem para a direita, ela passou direto. Neutra. Neutra. Se ela não tem carga, ela não vai interagir nem com positivo nem com negativo. E essa terceira carga aqui? Positiva. Positivo, porque ela está sendo atraída pelo negativo. E pode pensar também daquela outra forma que o amigo falou, que é qual? Ela está sendo repelida por essa outra carga, né? Pelo positivo. Então, ela deveria ser positiva. Todo mundo entendeu? Ou alguém não entendeu ainda essa questão? Vocês conseguem me falar qual era o ponto mais importante dela? O que a gente deveria saber para começar? Definir da onde estava aí, ou qual sentido, né? Isso. Se a gente não soubesse qual era o sentido, qual que era o positivo, qual era a placa positiva e qual era a placa negativa, a gente não ia conseguir montar isso daqui, ó. Até, ó, olha como é que esse seria a letra A aqui, né? Que foi negativo, neutra e positivo. Se vocês fossem por eliminação, né? Que seria que lá, vamos ver quais opções tem mais. Tem duas cargas aqui, ó, C e D. C e D, ela tá como positivamente, né? Olha que errado. Vocês já vão falar assim, vou chutar que pode ser positivo. Aí vai tentando ver o que tem mais aqui no meio. Neutra tem duas vezes. Negativo. Talvez poderiam escolher a C por eliminação. E estaria errado, né? Então, sempre pensa nisso. O campo elétrico, ele vai te falar qual é a placa positiva, qual é a placa negativa. Alguma dúvida eu posso passar? Pode passar. Então, vamos lá. Determine a intensidade de um campo elétrico criado por uma carga pontual Q de menos 8 microcoulomb de um ponto A situado a 6 centímetros desta carga. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona Newton por metro dividido por Coulomb. Então, a primeira coisa, assim, é bem ruim, né? Olhar isso daqui
só com número. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Desenhar. O que ele está falando? Olha, é uma carga Q que está situada a uma distância D, né, de 6 centímetros, de um ponto A. Então, a gente tem que lembrar que o campo elétrico, ele é característica de uma carga só. Diferente da força, a gente não precisa de duas para calcular. Então, vamos começar a extrair as coisas aqui do enunciado. Lembrando que a fórmula para a gente calcular o campo elétrico, ela é K vezes módulo da carga dividido por distância ao quadrado, onde esse K é a constante eletrostática do meio. Então, vamos lá, vamos olhando passo a passo de que é cada coisa aqui no enunciado. Primeiro, vamos achar a carga. A carga é menos 8 microcoulomb. Aí a gente tem que lembrar uma coisa. Esse prefixo aqui, né, essa letrinha, ela é um valor. O microcoulomb, ele vale 10 a menos 6. E quando a gente vai jogar aqui na carga, né, na nossa fórmula, ela precisa estar em coulomb. Então, a gente vai substituir aonde tem essa letra grega, que é o mi, por 10 a menos 6. Então, o valor da nossa carga, na verdade, é menos 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Alguém não entendeu esse passo? Esse passo é muito importante, tá? A maioria das questões, eles vão dar com ou micro ou nano, aí a gente chega lá depois, mas vai ser sempre uma letrinha acompanhada aqui do coulomb, e a gente tem que saber quanto vale essas letrinhas. Foi tranquilo essa passagem ou não entenderam? Tranquilo, Foi professor. tranquilo. Então, a gente já descobriu aqui, né, a primeira variável, que é o Q. Agora, vamos olhar para a distância. Situada a uma distância de 6 centímetros. Só que aqui a gente precisa transformar esse centímetro para metro. Aí tem duas formas, né? Ou deixar como 0,06, ou transformar para notação científica. Eu aconselho a todos esses exercícios, né, que precisar calcular força elétrica, campo elétrico, toda essa parte de elétrica, tenta deixar em notação científica, porque vai facilitar a nossa vida depois, porque tá vendo? Aqui já tem um 10 a menos 6. Então, se eu colocar tudo vezes 10 a alguma coisa, lá no final ajuda a gente. Mas se não quiser usar como 0,06 metros, também pode, vai dar correto. Aí aqui, o K vale 9 vezes 10 a nona. Sempre quando ele falar constante eletrostática, ele está falando desse K aqui. Então, a gente já identificou todas as três variáveis, né? Todas as três coisas aqui. Então, a gente precisa jogar isso na fórmula. Aí, repara que na fórmula não entrou menos 8. Tá vendo? Ó, substituiu o K, substituiu o Q e botou a distância ao quadrado. Por que que aqui ficou mais 8 e não está menos 8? Porque é módulo. Módulo é sempre por... Isso. Exatamente, porque aqui é módulo. Então, não importa se a carga é negativa, não importa se ela é positiva, sempre vai sair positivo, porque módulo. Aí agora a gente precisa fazer essa conta aqui, né? Olha, descobri que dá para fazer caneta aqui. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, a gente vai multiplicar aqui, né? Vai separar e multiplicar os números sem a potência. Então, 9 vezes 8 vezes 10 a menos 9, 10 a nona, vezes 10 a menos 6. Dividido por... Aí aqui, o que acontece? Vai levar o 6 ao quadrado e multiplica essa potência aqui. 6 ao quadrado dá 36. Vezes 10 a menos 4. 2 vezes menos 2. Por que que eu não multipliquei aqui? Porque é o seguinte.
a gente pode simplificar aqui agora. O 36 a gente consegue simplificar direto por 9, né? Que dá 4. Eita, perdi meu cursor aqui. Então, 9 pelo 36, aqui dá 1, e aqui dá 4. Aí agora a gente pode simplificar de novo o 4 com o 8, que dá 2. Então, ficou 2. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. Vocês estão acompanhando as contas que eu estou fazendo? Sim. São 2 vezes 10 a 9, 10 a menos 6. Aí, para a gente subir, né? Essa potência que está aqui embaixo, a gente sobe trocando o sinal dela. 4. Multiplicação de potências, a gente pode somar todos os expoentes. Então, 9 mais 4, 13. 13 menos 6, 7. Então, 2 vezes 10 a sétima. Newton por Coulomb. Que é o resultado que deu aqui, né? Só que diferente da aula passada, eu preferi resolver com vocês aqui, para só não falar, olha, o resultado é esse, né? Aí, todo mundo acompanhou? Alguém teve dificuldade? Por mim, deu pra... Então, vamos lá. Então, agora eu vou começar com um conteúdo novo, que é o potencial elétrico. Quando eu falo assim, todos vocês têm potencial em passar em um vestibular. O que eu estou querendo falar com isso? Todo mundo aqui tem potencial de ir bem no Enem. O que eu estou querendo dizer? O que o potencial tá dando a ideia de quê para vocês? Capacidade. Capacidade, exatamente. Lembra que eu sempre tento puxar o que significa a palavra para a gente vir por sentido físico. Então, potencial elétrico é a capacidade elétrica de alguma coisa. E o que as cargas fazem? As cargas ou elas vão se atrair ou elas vão se repelir. Então, potencial elétrico é a capacidade que uma carga tem de atrair ou repelir uma carga. E, de novo, isso daqui, né? O potencial elétrico, ele é característica de apenas uma carga, assim como o campo elétrico. O que é diferente entre elas? O campo elétrico era uma grandeza vetorial. Já o potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Qual é a diferença de grandeza escalar para grandeza vetorial? Não tem direção, acho. Direção ou sentido, alguma coisa assim aqui. Isso. As grandezas vetoriais, elas precisam de módulo, né, que é o valor, direção e sentido. Por exemplo, velocidade. A gente precisa dizer para onde que a gente está indo, né? Qual é o sentido da nossa velocidade. A gente precisa dizer qual é o sentido da força que a gente está aplicando. Agora já não faz sentido a gente falar qual é a direção e o sentido da nossa massa. Não faz sentido a gente falar a direção e o sentido do tempo. Então, esse tipo de grandeza, ela é escalar. Só o valor dela, a gente já entende o que significa. Então, o potencial elétrico, ele é uma grandeza também escalar. Tá vendo esses vários círculos aqui? Isso daqui que mede o potencial de uma carga. Quanto mais próximo da carga, mais fácil vai ser para atrair ou repelir a outra carga. E como é que a gente calcula esse potencial elétrico? O potencial elétrico, ele é a constante eletrostática vezes uma carga, né, que é a carga que está gerando esse potencial, dividido pela distância. Repare que aqui não é módulo, então a gente pode ter um potencial negativo se a carga for negativa, e a distância não é ao quadrado. O potencial elétrico, ele é medido em volts, a constante eletrostática é em Newton vezes metro por
Coulomb ao quadrado, a carga elétrica sempre em Coulomb e a distância sempre em metro. Alguma dúvida aqui na explicação do que é o potencial? Não, professor. Então, aqui a gente também tem uma outra grandeza, que é a energia potencial elétrica. Energia também é uma grandeza escalar, tá? E o que é a energia potencial elétrica? A gente não está falando sobre atrair ou repelir essas cargas? Vocês concordam que para atrair ou repelir alguma coisa, ela não tem que armazenar uma energia para conseguir fazer isso? Então, a energia potencial, ela precisa das duas cargas. Porque aqui a gente, de novo, já está falando de unir, né? De unir ou repelir alguma coisa para armazenar energia. Então, energia potencial é a constante. Repare que sempre tem essa constante do meio. Vezes uma carga, vezes a outra carga, dividido pela distância. De novo, aqui não tem módulo. Então, se uma dessas cargas forem negativas, a nossa energia pode ser negativa. A energia potencial, ela não é em Coulomb. Energia potencial é... Qual a unidade de medida de energia? Vocês lembram? Joule. Estava errado aqui no slide. Então, a unidade de medida de energia, Joule. A constante é a mesma da anterior, as cargas sempre em Coulomb e a distância sempre em metro. Então, hoje eu apresentei duas novas grandezas, né? Que foi o potencial, que é a capacidade de atrair ou repelir uma carga, e a energia, que é o quanto essas duas cargas vão armazenar para conseguir se atrair ou se repelir. Aí aqui um pequeno formulário, né? De tudo que a gente viu até agora. Essa primeira fórmula aqui é para a gente medir a quantidade de prótons ou de elétrons que a gente pode ter num certo material. Por exemplo, eu tenho uma esfera carregada aqui. Ela tem 1 Coulomb. Então, essa fórmula aqui, ela ajuda a gente a ver quantos prótons, né? Se ela é positiva, só para a gente lembrar aqui. Na verdade, eu vou até mudar. Vou botar negativa. Menos 1 Coulomb. O que significa uma carga de menos 1 Coulomb? Ela é negativa. Então, quer dizer que ela só tem elétrons? O que significa uma carga eletrizada negativamente ou positivamente? Vocês lembram? Ela perdeu ou ganhou elétrons, certo? Isso. Então, quando a gente tem uma carga negativa, não significa que ela só tem elétrons. Quando a gente tem uma carga negativa, significa que o número de elétrons ele é maior do que o número de prótons. Da mesma forma, se a gente tivesse 1 Coulomb aqui, significa que a gente tem número de prótons maior do que o número de elétrons. Não significa que a gente só tem prótons. E uma carga neutra? É a mesma quantidade de prótons e elétrons. Isso, correto. Se ela é neutra, a gente precisa ter a mesma quantidade. Aí aqui a gente tem a nossa força elétrica. A força elétrica, ela só acontece quando a gente tem duas cargas. Então, se a gente tem duas cargas de mesmo sinal, qual vai ser o tipo de força? De atração ou de repulsão? Repulsão. Como é que a gente marca uma força de repulsão? A gente tem que dar a ideia, né? O vetor, ele sempre tem que representar o que está acontecendo. Então, se é repulsão, você concorda que a força tem que estar representada assim, ó, para fora, para falar que essas cargas estão se afastando uma da outra? Então, Sim. pensa comigo. Força tá duas cargas pela distância.
Campo elétrico. O campo elétrico, ele é a propriedade de só de uma carga. Aqui ele escreveu campo elétrico como força dividido por carga, né? Porque também é uma das formas da gente apresentar o campo elétrico. Então, o campo elétrico, a gente quer saber só de uma carga. Só de uma carga. Qual é o campo elétrico a uma certa distância. Tem essa fórmula aqui, mas lembrando que o campo elétrico, ele também pode ser calculado como K, módulo de Q, dividido por D ao quadrado. Essas duas grandezas são grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. Aí aqui são os conceitos, né, que a gente viu agora. Energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Tá? Eu não sei apagar agora. Mas tudo bem. Energia potencial elétrica, que também tem a ver com as duas cargas, né? Porque se a gente está falando aqui, ó, que está atraindo ou está repelindo, isso tem que armazenar uma energia para acontecer esse movimento. Então, ele depende de duas cargas e da distância sem ser ao quadrado. O potencial, ele também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Energia sobre carga, porque o potencial, ele é carga, Q vezes carga, dividido por distância. Quando a gente tem esse Uzinho aqui, a gente está falando de diferença de potencial. O que é diferença de potencial? Lembra lá das duas placas? A gente não tinha duas placas? Duas placas aqui. Vamos supor que essa placa aqui tem 20 volts. Essa placa aqui tem 10 volts. Qual é a diferença de potencial entre elas? A diferença de potencial dela é o maior menos o menor potencial. Então, o U dela é... Deixa eu colocar outra cor aqui. O U dela é 10 volts, que seria o 20 menos o 10. Se vocês olharem as pilhas, né? As pilhas, elas têm uma diferença de potencial de 1,5 volt. O que isso significa? Olha, que entre um polo e o outro tem 1,5 volt. Por exemplo, poderia ser, nesse polo aqui, ser 10, e nesse outro aqui, 11,5. O valor não importa. O que importa para a gente é sempre a diferença entre esses dois valores. Então, poderia ser 200 e 201,5. Repara que o que está importando é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Aqui é o trabalho realizado por uma carga, tá? O trabalho realizado por uma carga, ele pode ser dado por carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos. Eu não estou falando que aqui tem um potencial e um outro. Então, para eu andar com essa carga aqui, tem que saber essa diferença de potencial. E uma relação que a gente tem, né? É a última fórmula aqui. A gente pode relacionar o nosso campo elétrico com a diferença de potencial. Então, diferença de potencial é igual a campo elétrico vezes a distância. Então, aqui eu dei um resumão geral de tudo que a gente viu pelas fórmulas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu algum dos passos que eu fiz? Alguém ficou perdido? Me conta aí como é que está o andamento de vocês. Professor, eu acho que, assim, não dá para praticar essas fórmulas, né? Não, Mas os exercícios aí, eu acho que vai pegando aos poucos, né? Mas a teoria que você explicou deu para entender. Isso, eu quis falar mais da teoria mesmo, tá? Porque focar só em fórmula é difícil, a gente tem que ver acontecendo, né? Eu vou fazer mais exercícios agora, fica tranquila, tá?
Mas eu só queria dar uma geral de tudo que a gente viu dessa parte de eletrostática, porque eu acabo com eletrostática hoje. Então, as fórmulas de eletrostática e o que significa cada fórmula foi o que eu tentei falar aqui agora, tá? Então, vamos fazer mais um pouquinho de exercício. E eu vou deixar exercícios de eletrostáticas para vocês fazerem e a gente tirar dúvidas, tá? Na próxima aula. Então, vamos lá. Mais exemplos aqui. Questão 1. Entre duas placas metálicas carregadas, espaçadas de 10 centímetros, há um campo elétrico de 500 volts por metro. Determine a diferença de potencial elétrico entre elas. Então, olhando aqui de novo, eu acho ruim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em desenhar isso. Então, duas placas, né, em azul, a uma certa distância D. Dentre essas placas tem um campo elétrico. Qual fórmula que eu vou usar? Vamos voltar aqui. Ele me deu o campo elétrico e me deu uma distância. Então, para eu descobrir a diferença de potencial entre elas, é só usar U é igual a E vezes D. Agora vamos identificar onde está cada coisa aqui. A distância, 10 centímetros. Só que, de novo, isso aqui precisa estar em metro. O campo elétrico, eu falei para vocês que a unidade era Newton por Coulomb. Aqui ele está falando numa unidade que é volt por metro. A minha pergunta é, eu posso usar direto esse 500 ou talvez eu tenha que fazer alguma transformação? Ai, professor, não sei. O falar não sei é bom para mim, tá? Falar assim, eu não sei, aí eu tenho que arrumar um jeito aqui, explicar a vocês. E aí, vocês vão também no não sei? Acha que sim, acha que não? O volt por metro, ele também é uma unidade de campo elétrico. Então, tá, em volt por metro ou Newton por Coulomb, vocês não precisam fazer nenhuma alteração, tá? Não tem nenhuma transformação. Então, é só usar o 500. Aqui a gente encontrou o 10, né? O 10. Passou ele para metro. E o 500 a gente usa direto. Então, substituiu na fórmula. 500 vezes 0,1. A diferença de potencial entre essas duas placas é 50 volts. Repara, eu não sei quanto vale essa placa, não sei quanto vale essa placa. Não me importa. O que importa para mim é essa diferença de potencial. Então, a diferença de potencial entre essas duas placas é 50 volts. Alguém se perdeu em algum passo? Alguém não entendeu? Professor, eu entendi. Essa questão aqui foi uma questão já mais direta de aplicação de fórmula, né? Que a gente deveria só lembrar. Professor, Oi. se é diferença, por que eu não entendi por que multiplicou? Não, o nome da grandeza é diferença de potencial. Ah, tá. Tá vendo? Esse determine a diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico é o U, tá? Ah, entendi, Mas obrigada. foi uma boa pergunta, tá? Então, vamos passar para a próxima aqui. Sobre a energia potencial elétrica, assinale a alternativa correta. A energia potencial elétrica é a quantidade de carga armazenada em um corpo eletrizado. B. A energia elétrica é uma grandeza escalar medida em joules. C. Energia potencial elétrica é uma grandeza vetorial medida em volts. D. Energia potencial elétrica é uma medida de passagem de cargas elétricas. E. Energia potencial elétrica é uma das formas conhecidas da energia mecânica.
quais não, né? Qual dessa vocês marcariam? E por que as demais estariam erradas? Acho que eu marcaria A. Você acha que você marcaria A? Então, vamos começar analisando aqui. A energia elétrica é a quantidade de carga elétrica armazenada. Beleza, até aqui tá certo. Em um corpo eletrizado. Aqui já tá o problema. Em um corpo. A energia elétrica, né? A energia potencial elétrica é a interação entre duas cargas, né? Então, o errado está aqui, quando ela fala em um corpo. Até essa parte de quantidade de energia elétrica armazenada, tá certinho. Só que ela é em um corpo. Vamos lá. Energia potencial elétrica é K, Q sobre D. Então, precisa de dois corpos. Então, essa aqui estaria errada. Energia potencial elétrica é uma grandeza escalar medida em joule. Então, vamos pensar primeiro. Qual é a unidade de medida de energia? A unidade de medida de energia é em joule. Então, essa parte aqui está certa. E essa segunda parte aqui é uma energia, a energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. Isso aqui está certo ou isso está errado? Eu acho que tá certo. Tá certo. A energia, qualquer energia, não só potencial elétrica, tá? Energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, todas elas são grandezas escalares. Então, isso aqui tá certo. Então, as duas partes aqui estão certas. Então, minha resposta é a B. Mas vamos continuar pensando aqui para a gente descobrir qual é a parte errada de cada questão dessa daqui. Energia potencial elétrica é uma grandeza vetorial medida em volts. Aqui, as duas coisas já estão erradas. Por quê? A gente já viu que ela é uma grandeza escalar, então ela não pode ser vetorial. E outra coisa, ela é medida em joule, então não pode ser medida em volts. Energia potencial elétrica é uma medida de passagem de cargas. Não, ela é uma medida de de quantidade de carga elétrica armazenada. Então, isso daqui é a definição de corrente elétrica. Então, não pode ser essa daqui também. Energia potencial elétrica é uma das formas conhecidas da energia mecânica. Energia potencial elétrica é energia mecânica aqui? Não, né? Energia mecânica é outra coisa. Então, aqui tá as partes, né, que tá errado. Vocês conseguiram pegar aqui nessa teoria? Sim, professor. Sim. Então, vamos para o último exemplo aqui, que já está dando a minha hora. É correta, né? Letra B. Determine a intensidade de energia potencial elétrica de um sistema composto por duas cargas fixas, de 1 milicoulomb e 0,5 milicoulomb, e 0,25 metros distantes uma da outra, e assinale a alternativa correspondente. Repare que não me dá desenho nenhum, ele só falou use Q igual. Por mais que seja uma coisa que é aplicar na fórmula, sempre tenta desenhar, gente. Sempre tenta desenhar para vocês se contextualizarem no que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? São duas cargas que estão a uma distância de 0,5, 0,25. Aí vem de novo, olha, tem uma letrinha aqui, ó. Tem uma letrinha. O que essa letra significa? O Mzinho minúsculo, ele significa 10 a menos 3, tá? Então, a gente viu hoje o micro,
que era uma letra grega que valia 10 a menos 6. E tem o m minúsculo, que vale 10 a menos 3. Lembrando que na fórmula, a gente tem que usar tudo em metro, tudo em coulomb. Então, a gente não poderia deixar esse mzinho aqui e usar só o 1. Aí o K, ele já deu para a gente no enunciado. A fórmula é K vezes uma carga vezes a outra carga dividido pela distância. Então, o que ele fez aqui? Esse 0,25, a gente poderia ter escrito ele também como 25 vezes 10 a 1, 2. 10 a menos 2, tá? Aí, o que a gente ia fazer aqui? Multiplicaria. Aí, aqui de novo, eu andaria uma casa para cá. Eu vou refazer essa conta aqui, que eu já peguei ela pronta. Não estou gostando dela, não. Então, peraí. Então, vamos lá. 9 vezes 10 a nona, vezes 1, vezes 10 a menos 3, vezes esse 5 eu vou andar com ele para cá, para ele ficar só 5, tirar a vírgula. Se eu andei uma casa, menos 4, dividido por 25 vezes 10 a menos 2. Aí eu posso simplificar. O 25 com 5 vai dar 5. Agora não tem como mais. Aí vai ser... O amarelo ficou ruim. Isso é igual a 9 sobre 5 vezes... Aí esse menos 2, eu passo ele para cima. Passei para cima, eu mudei o sinal. Aí ficou 9 menos 3 menos 4 mais 2. Então, aqui vai ficar menos 7. Menos 7 com mais 9 dá 2. 2 com mais 2 dá 4. Então, o resultado disso é alguma coisa 10 a 4. 9 dividido por 5, 1,8. Que é o resultado que chegou aqui. Eu só fiz de uma outra maneira para a gente entender o passo a passo. Gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam? Deu para acompanhar? Só precisa botar mais em prática? Eu preciso do retorno de vocês para ir melhorando as minhas próximas aulas. Deu para acompanhar sim, professor. Então, lembrando que as aulas estão sendo gravadas, estão no YouTube. Essa semana eu vou postar uma listinha para vocês, tá? Tentem fazer, qualquer coisa eu estou no grupo, tirar dúvida assim que puder. Muito obrigado pela atenção, boa semana para todos, bons estudos, tá? É um prazer estar com vocês aqui. Abraços.